Fala galera! Videonasties Revival, quadro novo estreando no nosso canal. Quadro esse que será apresentado sempre às quintas-feiras. Anote aí na sua agenda. Aqui nós vamos falar de filmes velhos, filmes mofados, da época em que o formato VHS estava no auge e praticamente não existia censura. Nos idílicos anos 80, jovens e adolescentes tinham acesso a produções de horror de todos os tipos, muitas delas inclusive inadequadas para menores de idade. Mas toda essa liberdade desenfreada estava com os dias contados. Conheça agora a incrível história dos videonasties. O boom do VHS aconteceu no mundo inteiro. Da noite para o dia, surgiram videoclubes e locadoras que todos os meses eram inundados por milhares de títulos. De olho nesse lucrativo formato, surgiram várias distribuidoras, muitas delas de fundo de quintal, que não tinham grana para adquirir filmes hollywoodianos e passaram a infestar o mercado com produções de baixo orçamento, realizadas sobretudo na Itália e nos Estados Unidos. Produções que nunca foram exibidas no cinema e, por conta disso, chegavam às videolocadoras sem classificação indicativa. Eu, por exemplo, quando era pré-adolescente, tipo 11, 12 anos, isso de meados dos anos 80 até o final, aluguei diversos filmes de terror inapropriados, que eu escolhia pela capa. Quanto mais bizarro o título e gore a arte, mais aquilo me atraía. E com certeza, milhares de garotos daquela época fizeram a mesma coisa. Aqui, isso não deu em nada, mas lá na Inglaterra, país sério, virou motivo para um caça às bruxas, provocado pelas próprias distribuidoras que deram um tiro no pé quando decidiram caprichar, só que não, nas capas e contracapas das fitas de terror, com artes gráficas mais explícitas e campanhas de marketing pra lá de agressivas. Só para vocês terem uma ideia, a distribuidora de Nightmares in a Damaged Brain promoveu um concurso cultural onde ela convidava os participantes a tentar adivinhar o peso de um cérebro humano. Olha só que loucura! A Astra Video, uma outra empresa, pegou o filme Snuff de 1975, cortou os créditos iniciais, removeu os nomes dos atores e vendeu a obra como se ela fosse um snuff de verdade. Já a Vipco, por sua vez, uma das grandes distribuidoras de filmes de horror na Inglaterra, promoveu The Driller Killer em campanhas e revistas onde aparecia a imagem de um sujeito tendo o cérebro perfurado por uma furadeira. O ápice dessa insanidade publicitária aconteceu com Canibal Holocausto. A GoVideo, dando uma de espertalhona, enviou anonimamente uma cópia do filme para Mary Whitehouse, a representante de uma dessas entidades defensora da moral e dos bons costumes, no intuito de provocar uma ira na mulher e atrair atenção para a obra de Ruggero Deodato. O que ninguém imaginava é que essa senhora iria mover céus e terras para exterminar a depravação que infestava os lares britânicos. Acabar de uma vez por todas com essas produções subversivas que estavam deturpando, corrompendo a mente dos jovens daquele país era uma questão de honra. A mulher conseguiu o apoio da imprensa, que desceu o cacete nos filmes de terror, e o fato das crianças terem acesso a esse tipo de material. E foi nesse período que surgiu a expressão videonasties. Pressionado em 1984, o governo britânico ampliou os poderes do órgão que regulamentava a censura dos longas-metragens no cinema. Agora, a British Board of Film Classification também iria auditar os filmes que chegavam diretamente nas videolocadoras. E foi aquela histeria generalizada, porque todas as fitas, mesmo aquelas que já haviam sido lançadas, não poderiam mais ser comercializadas sem o selo de classificação da BBFC.
com uma lista negra em mãos, a polícia corria o país confiscando filmes. E era aquela confusão, porque muitas dessas apreensões eram arbitrárias, fitas levadas a esmo por conta da capa ou do título. Apocalipse Now, por exemplo, entrou nessa brincadeira, confundido com Canibal Apocalipse. A comédia A Melhor Casa Suspeita do Texas, estrelada por Burt Reynolds, também foi levada, assim como o filme de guerra Agonia e Glória, cujo título original, The Big Red One, tem duplo sentido, passa uma certa conotação sexual. Com a mídia descendo o sarrafo quase que diariamente, publicando matérias sensacionalistas, muitas empresas acabaram falindo. Desesperada, a Associação das Locadoras de Vídeo da Inglaterra pediu à Procuradoria Pública Britânica que ditasse regras, orientações sobre quais fitas poderiam ser comercializadas. Depois de muito analisar, a Procuradoria preparou uma lista com os filmes que deveriam ser autuados e recolhidos do mercado definitivamente. E é essa querida e singela listinha, contendo 72 filmes, batizada de Videonasties List, que nós vamos explorar aqui no meu calabouço. A partir do próximo programa, nós vamos comentar e degustar cada uma dessas pérolas cinematográficas, obras que ficaram proibidas por mais de 15 anos. Filmes de terror para todos os gostos. Monstros, alienígenas, lugares assombrados, serial killers, mortos-vivos, entre tantos outros. Eu e você temos um encontro marcado. Obrigado por sua audiência. Lembre-se do like maroto, compartilhar o vídeo com seus amigos nas redes sociais e assinar o canal. Tchau e até a próxima.